família dos devotos, bom dia, Deus abençoe muito vocês. Minha gente, eu começo o programa de hoje, Saúde e Fé, com uma pergunta, né? Com uma colocação. Perder um ou mais dentes pode afetar não somente a questão estética, o sorriso estético, mas a questão da mastigação, da fala e da autoestima. E para falar sobre essa realidade, implantes dentários, convidamos o Dr. Roberto Nicodemo, ele que é ortodontista, para nos esclarecer sobre essa realidade. Dr. Roberto, bom dia e bem-vindo! Bom dia família dos devotos. Satisfação estar aqui mais uma vez. É uma alegria muito grande, estamos aqui nesse lugar especial, gente, consultório dele, aqui na cidade de São José dos Campos. Doutor, o que é então um implante dentário? A gente sabe que o doutor é especialista, se entende, se tem alguém nesse planeta que entende de problemas dentários, está aqui hoje, minha gente. Então tem vários assuntos, cárie, gengivite, mas hoje o assunto é implantes dentários. O que seria um implante dentário? Então, o implante dentário é a melhor substituição para a perda de um dente. Então, muitas vezes o paciente acaba perdendo um dente por problemas, né, na gengiva, doenças periodontais, pode ser também por conta de um trauma ou uma fratura na raiz. E aí, o implante dentário, que é um parafuso de titânio, que é um material 100% biocompatível, ele é inerte no nosso corpo, não existe rejeição. Então, os implantes dentários são a melhor substituição para a perda de um dente. Ô, Dr. Roberto, ou de vários dentes também. Ok, é uma situação assim, extrema que vocês, como dentistas, enfim, já testaram tudo e esgotaram os recursos, por isso optam pelo implante dentário. Então é como último recurso nesse sentido, doutor? Sim, o último recurso para a perda de um dente, sem sombra de dúvidas, é o implante dentário, né? Tem outros métodos antigos que se utilizavam bastante, próteses fixas, né? São pontes fixas preparadas sobre dentes, né? Para perda de um ou dois dentes, mas hoje em dia a gente já vê que a longevidade desse tipo de trabalho, né? De prótese fixas sobre dentes, sobre raízes que ainda restam, a longo prazo vai causar uma perda desse dente, porque sobrecarrega os dentes, né? Então, o implante unitário ou seja múltiplo, com vários implantes para perda de um ou vários dentes, é a melhor solução, porque não sobrecarrega os outros dentes, como nessa técnica antiga que eu utilizava muito, que muitos pacientes ainda utilizam, que é essa prótese fixa sobre dentes, né? Então, o implante ele acaba ficando ali separado dos outros dentes, não sobrecarrega os outros dentes, então ele é muito melhor para a longevidade dos dentes. E como é que é feito, como é que é o processo, os passos a serem dados, ou seja, retira-se aquele dente comprometido, se prepara o local, como é que é o step by step, o passo a passo, doutor? Sim, o passo a passo assim, né? Vamos supor, se o paciente fraturou um dente ou o dente está condenado, perdido, então vai ser feita a extração do dente, né? Tem uma imagem aqui, pode mostrar também, é feita a extração do dente e ali naquele espaço pode ser instalado o implante, preenchido o espaço com biomaterial e depois aguardando a cicatrização dos implantes, que leva mais ou menos em torno de 3 a 6 meses. Depois que o implante está 100% osso integrado, né, cicatrizado no osso, aí pode fazer a parte protética, que é a colocação da coroa, né, ou da prótese sobre esse implante. O doutor fala assim que é biocompatível, né? Isso. Ou seja, não é uma situação que vai produzir amanhã depois um processo inflamatório, uma rejeição? Não vai acontecer nenhuma rejeição. Os implantes dentários eles são feitos de titânio, né? Então são um parafuso de titânio. Assim como, por exemplo, uma pessoa que sofre, por exemplo, uma fratura e precisa colocar um pino ou uma placa de titânio, né? E essa cirurgia é feita com titânio também, né? Feito fixação com titânio. Não existe rejeição também, né? Colocado lá, teve uma fratura na perna, coloca na placa de titânio, não tem rejeição, né? O que pode acontecer é uma contaminação. Entendi. Por conta de má higiene e aí a perda do implante, mas por falta de higiene. Qualquer pessoa, doutor, ou seja, uma criança pode colocar um implante dentário ou tem uma idade específica? O ideal é depois que a pessoa, né, já está adulta, já terminou todo o crescimento dos ossos da face, que normalmente a partir dos 20 anos, vamos dizer, que é uma idade que já pode ser colocado os implantes sem que tenha alguma alteração de crescimento nos ossos, né? Se não dá uma alteração cresce ainda a mandíbula, vamos supor, se for fazendo uma criança, os ossos da face vai crescer e o implante não vai acompanhar aquele crescimento, então ele pode ficar, né, muito enterrado ou fora da posição, então o ideal é depois de adulto, a partir dos 20 anos em diante. Agora, doutor Roberto,
Ok, o senhor falou assim, é titânio, material potente, resistente, enfim. Então agora eu tenho um implante dentário, eu posso sair comendo qualquer coisa, mordendo qualquer coisa, roendo qualquer coisa, assim que agora eu posso dizer, o meu dente é forte, então é indestrutível. Não é bem por aí, né? Eu digo assim que os implantes, eles são uma segunda chance para o paciente. Eu sempre falo para meus pacientes, olha, é uma segunda chance que você vai ter agora de ter um dente novamente nesse lugar. Certamente você perdeu, foi por algum descuido, alguma fratura, alguma coisa, agora seja mais cuidadoso, porque o implante ele é como um dente, a gente tem que cuidar dele como se fosse um dente. E também não pode sair mastigando, por mais que seja uma coroa, que a gente usa coroas de cerâmica, que são materiais mais duros, que é o próprio esmalte dentário, a coroa que vai sobre o implante, porém a gente não deve, né, exagerar, a gente já teve uma segunda chance ali, vamos dizer, né, o paciente teve uma segunda chance de ter um implante dentário, né, o dente de volta, vamos dizer, e ele tem que ser cuidadoso também, continuar tendo o mesmo cuidado que tem com os dentes. O mesmo dos outros naturais tem que ser conhecido também. Sim, é muito importante, inclusive passar anualmente no dentista para fazer, né, uma limpeza, né, uma profilaxia geral, não completa, porque é importante a gente cuidar também do implante. O implante, a gente tem que cuidar igual como se fosse um dente, não é instalou o implante e pronto, não vou mais no dentista. Senão pode ocorrer a perda do implante por conta de placa bacteriana, tártaro, também ocorre muito. No próprio implante? No próprio implante, como eu falei. Adere. Adere também. Se o paciente não vai no profissional fazer um check-up anual, uma limpeza, né, essa profilaxia, porque o tártaro está presente na nossa boca, nas bactérias, né? A gente tem que passar por uma limpeza profissional no dentista e nos implantes também é necessário fazer essa limpeza. Senão vai realmente diminuir a longevidade, né, do implante. Doutor, geralmente assim, quando a pessoa vai fazer um exame de catarata, por exemplo, faz no olho, espera um tempo, faz no outro. No caso do implante dentário, eu posso fazer, um por vez, ou eu posso fazer aquele mutirão, né, e fazer mais de um ao mesmo tempo? É possível também, é possível fazer vários implantes. Existem alguns casos, né, específicos que o paciente tem poucos dentes. Vamos supor, a gente tem em torno de 32 dentes na boca, né? Tirando os sisos, a gente tem 28. Okay. Então, se o paciente, por exemplo, só restou ali na boca dele ali 7 dentes embaixo, 5 em cima, pouquíssimos dentes, né? É um caso assim que ou faz muitos implantes, só que vai ficar muito pesado financeiramente, aí normalmente a gente sugere extrair esses poucos que restaram, que foram muito poucos, né? Se a gente contar, são 32 dentes, só sobrou ali uns 10 ou 15, vamos supor. Às vezes o ideal é extrair esse restante que às vezes já está muito sobrecarregado, muito remendado, muitas restaurações desses dentes que sobraram, a gente extrai e faz uma prótese múltipla que chama protocolo sobre implantes, que é uma prótese que a gente usa de 4 a 6 implantes e faz todos os dentes sobre aquela estrutura. Então essa é uma ótima substituição para a perda dos dentes para vários implantes quando o paciente precisa, né? Vamos dizer, uma reabilitação mais completa. Eu vou colocar uma situação aqui, doutor Roberto. Por exemplo, a pessoa faz muitos anos que perdeu o dente, né? A pessoa está lá, ou seja, um termo popular, não sei, a gente usa aquela expressão banguela, né? Muitos anos que não tem, se acostumou com essa realidade. Lá na frente, ela está num grupo, digamos assim, que pode recorrer a essa técnica de um implante dentário, que passaram-se 10, 15 anos que ela não tem mais aquele dente ali, aquele espaço ali, não usou. Pode fazer, doutor? Pode fazer sim. Tem vários pacientes assim nessa situação, né? Que é assim, às vezes a gente tem que fazer alguns exames, né? Raio-X e tomografia para a gente poder analisar a densidade óssea para ver se tem um osso suficiente para a instalação do implante. Hoje tem vários implantes mais modernos, que são implantes mais curtos, com uma ótima fixação no osso. Então, é possível sim reabilitar esses pacientes, muitas vezes até sem fazer enxerto ósseo, que é uma coisa que se utilizava muito. É uma esperança muito grande, né, doutor? Sim, e muitos pacientes desdentados que usam prótese total, dentadura, fazem esse procedimento, inclusive, que eu mencionei agora, que é esse de fixação de 4 a 6 implantes e a gente reabilita a boca toda do paciente superior e inferior com 4 a 6 implantes em cada, né, osso, cada maxila, né? Então 4 ou 6 embaixo, 4 ou 6 em cima, a gente consegue fazer uma prótese fixa ali, o paciente volta a mastigar sem nada machucando, incomodando, assim, aquilo removível, né? Agora, doutor, existe algum grupo de risco, ou seja, uma pessoa que está lá com um quadro altíssimo de descontrole, por exemplo, do diabetes,
essa pessoa é candidata a fazer implante ou não pode, doutor? Então, pode sim, né? Tanto diabético, né? Também vamos falar assim de pacientes com osteoporose, também que é uma outra dúvida que as pessoas têm, eles podem sim fazer os implantes, né? Também é indicado fazer nesses pacientes, só que a gente tem que ter um pouco mais de cautela, conferir com o médico, pedir alguns exames, pedir autorização do médico para ver se está tudo sob controle, e esses pacientes a gente tem que ter uma cautela maior, porque pode ter risco de infecção no pós-operatório. Então eles têm uma dificuldade de cicatrização. Tem casos específicos que não pode fazer implante, que é daí no caso de pacientes que estão fazendo tratamento de câncer com bifosfonato injetável. Daí se a gente fazer assim, qualquer cirurgia, tanto uma extração de dente ou uma instalação do implante, pode ter a necrose do osso ali naquela região que foi feita a cirurgia. Então pacientes, né, com câncer com esse tratamento com bifosfonato não podem. E também tem pacientes com tratamentos de radioterapia, também não podem fazer, porque diminui a circulação, a irrigação ali naquela região onde fez a cirurgia, e aí pode haver a perda do implante a longo prazo. Também pacientes que fumam também, a gente fala, né, de pacientes fumantes também é contraindicado. Pacientes fumantes, eles são pacientes que, assim, além de ter a infecção, muito fácil de ter uma infecção no pós-operatório, também tem um problema também da circulação sanguínea na boca, diminui a circulação sanguínea dos vasos sanguíneos na boca do paciente fumante. Então aí isso pode também acarretar a perda do implante também, até a longo prazo ou logo após a cirurgia. O doutor Roberto, uma pergunta bem específica. A gente viu aqui implante dentário, o tema de hoje, a durabilidade, ou seja, olha, eu vou colocar um implante, vai durar pelo menos 10 anos ou pode durar a vida inteira se eu fizer a minha parte, a tarefa de casa, a lição de casa, o cuidado, doutor? Boa pergunta. Porque as pacientes sempre na cabeça deles, eles acham que vai durar a vida inteira. Só que como a gente mencionou lá no começo, o implante ele deve ser cuidado assim como um dente, a gente tem que cuidar muito bem dos implantes e muito bem da nossa saúde bucal, da nossa higienização. E anualmente no dentista fazer uma limpeza profissional que só o dentista consegue fazer, que o papel nosso a gente faz em casa já, com uma boa higienização, mas também é necessária a higienização no profissional dentista, todo ano. Então, se o paciente cuidar bem, seguir tudo isso e anualmente fazer a parte dele em casa, né, higienizar muito bem, comprar um aparelhinho de jatinho de água, passar fio dental, não só escovar os dentes, se ele fizer isso, o implante pode durar assim a vida inteira, assim como o dente. Né? O dente da gente pode durar também a vida inteira se a gente cuidar. Agora, se descuidar, a maioria assim, acho que colocou e não precisa ir mais. Porque o implante precisa de manutenção. Né? Eu posso colocar tanto na parte superior como inferior, doutor? Pode sim, não tem problema. E se cuidar, assim como os dentes, é exatamente como os dentes, vai durar a vida inteira se o paciente cuidar, se ele seguir as orientações do profissional, passar todo ano no dentista e cuidar para preservar, né? Aí dura sim, a tecnologia de hoje em dia dos implantes foram feitos para durar a vida toda. Os mais antigos, os implantes primeiros que saíram, eles duravam apenas algumas décadas, mas os mais atuais agora, mais modernos, que evoluiu muito a tecnologia, eles foram feitos para durar a vida toda se o paciente cuidar, assim como um dente. E última perguntinha, eles podem também amarelar, tem aqueles processos que a gente tem no dente natural, caso não cuide direito? O implante, como ele é feito, as coroas sobre os implantes, elas são feitas de cerâmica, então esse material ele não amarela, ele não envelhece tanto quanto o esmalte dentário. Okay. Então, normalmente ele se mantém na cor e os dentes ao redor eles vão sofrendo o envelhecimento. Por isso a necessidade de passar no dentista, pelo menos sim, anualmente, para fazer aquela limpeza, aquela manutenção. Sim, quanto mais preservar, né, os dentes e também os implantes, é sempre melhor, vai estar sempre tudo muito bonito. Que maravilha, gente, que bate-papo gostoso, esclarecedor hoje aqui sobre implantes dentários com um grande amigo nosso, o Dr. Roberto Nicodemo, um grande profissional, ortodontista, e a gente agradece de coração, doutor, essas explicações foram valiosas para a gente ainda cuidar, sabendo que hoje, né, a tecnologia odontológica chegou ao nosso alcance, chegou para revolucionar o mercado, digamos assim, e o nosso sorriso, e ter a sua presença hoje aqui foi de suma importância para esclarecer tudo isso, doutor. Foi um prazer imenso. Pode me chamar sempre, porque é um prazer estar sempre ajudando. Gente, olha, e aproveito, alô, estúdio, a gente está devolvendo para vocês e vale a pena fazer uma visita aqui, porque a gente tem uma visão da cidade maravilhosa, viu? Doutor, muito obrigado, que Deus o abençoe. Manda um beijo para a Kari. Eu estava no casamento deles, que maravilha, gente. Gente querida, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais o nosso quadro Saúde e Fé. Que Deus abençoe, um excelente dia e a gente volta para o Super Estúdio.